Juízes 18, Mica e a tribo de Dan. Naqueles dias não havia rei em Israel, e naqueles dias a tribo dos Danitas buscava para si uma herança para nela habitar, pois até aquele dia toda a sua herança ainda não lhes havia caído entre as tribos de Israel. E os filhos de Dan enviaram das suas famílias 5 homens dos seus termos, homens valentes de Zorá e de Estaol, para espionar a terra e para investigá-la, e eles lhes disseram: Ide, investigai a terra, os quais, quando chegaram ao monte Efraim, à casa de Mica, ali se alojaram. Quando eles estavam junto à casa de Mica, reconheceram a voz do moço, o levita, e se voltaram para lá e lhe disseram: Quem te trouxe para cá? E o que fazes tu neste lugar? E o que tens tu aqui? E ele lhes disse: Assim e assim tratou Mica comigo, e me contratou, e sou o seu sacerdote. E eles lhe disseram: Pede conselho, rogamos-te do Criador, para que saibamos se o caminho no qual seguimos será próspero. E o sacerdote lhes disse: Ide em paz, diante do Senhor está o caminho pelo qual vós seguis. Então os 5 homens partiram e chegaram a Laís, e viram o povo que lá estava, como viviam de modo negligente, segundo o modo dos sidônios, tranquilos e seguros. E não havia nenhum magistrado na terra que pudesse levá-los à vergonha em coisa alguma, e eles estavam longe dos sidônios, e não faziam negócios com homem algum. E eles vieram até os seus irmãos em Zorá e Estaol. E os seus irmãos lhes disseram: O que dizeis vós? E eles disseram: Levantai-vos para que possamos subir contra eles, pois vimos a terra, e eis que é muito boa, e estáis vós imóveis. Não sejais indolentes em ir, e em adentrar e possuir a terra. Quando vós partirdes, ireis a um povo seguro, e a uma terra vasta, pois o Criador a tem dado nas vossas mãos, um lugar onde não há escassez de nada que esteja na terra. E partiram dali, da família dos Danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens escolhidos com armas de guerra. E eles subiram e acamparam em Kiriat-Jearim, em Judá. Por isso eles chamaram aquele lugar de Maané-Dan até este dia. Eis que fica atrás de Kiriat-Jearim, e dali passaram ao monte Efraim, e chegaram até a casa de Mica. Então responderam os 5 homens que foram espionar a região de Laís, e disseram aos seus irmãos: Sabeis que existe naquelas casas um éfode, e terafins, e uma imagem esculpida, e uma imagem fundida? Agora, portanto, considerai o que tendes de fazer. E eles se voltaram para aquela direção, e chegaram à casa do moço levita, à casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens escolhidos com as suas armas de guerra, que eram dos filhos de Dan, ficaram de pé à entrada do portão. E os 5 homens que foram espionar a terra subiram e lá chegaram, e tomaram a imagem esculpida, e o éfode, e os terafins, e a imagem fundida. E o sacerdote estava de pé à entrada do portão com os 600 homens escolhidos, com as armas de guerra. E estes entraram na casa de Mica, e removeram a imagem esculpida, o éfode, e os terafins, e a imagem fundida. Então o sacerdote disse a eles: O que fazeis? E eles lhe disseram: Fica em silêncio, repousa a tua mão sobre a tua boca, e vai conosco, e sê para nós pai e sacerdote. É melhor para ti ser um sacerdote da casa de um homem, ou que sejas sacerdote de uma tribo e de uma família de Israel? E o coração do sacerdote se alegrou, e ele tomou o éfode e os terafins e a imagem esculpida, e entrou no meio do povo. Assim eles voltaram e partiram, e colocaram os pequenos e o gado e a carruagem adiante deles. E quando estavam a um bom caminho da casa de Mica, os homens que estavam nas casas próximas à casa de Mica se reuniram e alcançaram os filhos de Dan. E eles gritaram aos filhos de Dan, e eles viraram as suas faces e disseram a Mica: O que te aflige para que venhas com tamanha companhia? E ele disse: Vós retirastes os meus deuses, os quais eu fabriquei, e o sacerdote, e fostes embora. E o que mais tenho eu? E o que é isto que vós me dizes? O que te aflige? E os filhos de Dan lhe disseram: Que a tua voz não seja ouvida no meio de nós, para que companheiros furiosos não se lancem sobre ti, e percas a tua vida, junto com as vidas daqueles da tua casa. E os filhos de Dan seguiram o seu caminho,
E quando Mica viu que eles eram demasiadamente poderosos para ele, volveu e retornou para a sua casa. E eles levaram as coisas que Mica havia feito, e o sacerdote que ele tinha, e chegaram a Laís, a um povo que estava tranquilo e seguro, e eles os feriram com o fio da espada, e queimaram a cidade com fogo, e não havia libertador, porque ela era distante de Sidom, e eles não faziam negócios com nenhum homem, e ficava no vale que está junto a Bet-Reob, e eles edificaram uma cidade, e nela habitaram, e eles chamaram o nome da cidade Dan, segundo o nome de Dan, o seu pai, que nasceu a Israel. Todavia, o nome da cidade era inicialmente Laís, e os filhos de Dan ergueram a imagem esculpida, e Jonatas, o filho de Gerson, filho de Moisés, ele e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan até o dia do cativeiro da terra. E eles ergueram para si a imagem esculpida de Mica, a qual ele fabricou durante todo o tempo em que a casa do Criador esteve em Siló.